Fala galerinha, tudo tranquilo? Desculpa aí a demora, viu? Esse vídeo demorou a chegar para vocês. Nós estamos aqui conversando em torno do módulo 10, em que vimos ontem um pouquinho sobre demografia, né? Esse que está passando aí é o capítulo que nós estudamos na nossa aula de ontem, conceitos gerais de demografia. Para vocês aqui então, ó, módulo 10, conceitos e temas de demografia. E agora a gente vai fazer os 5 primeiros exercícios desse módulo conforme eu coloquei lá na plataforma, beleza? Um pouquinho atrasado também, mas está lá na plataforma. E o número 1 é esse exercício aqui. O enunciado diz: a população idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. O equilíbrio do sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as próximas décadas, acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca de 30% do total em 2050. Porém, a crise econômica que se alastra no velho mundo já desempregou cerca de 10%, causando um desequilíbrio que deverá afetar os estados no futuro. Então, aquilo que a gente estava conversando ontem sobre a expectativa de vida, que nos países mais desenvolvidos leva a um envelhecimento populacional. Isso causa dois grandes problemas: a falta de mão de obra, né? A população economicamente ativa ela fica menor, e também leva a esse problema do sistema previdenciário, porque imagina, se tem mais idosos no país e eles recebem aposentadorias, como que uma menor quantidade de gente, contribuintes, né, com o sistema previdenciário, quem trabalha está pagando, vai conseguir bancar uma maior quantidade de pessoas que estão então ali vivendo da aposentadoria do Estado. Essa é a questão, né? E aí ele pede para você assinalar a alternativa correta. A primeira, né, o item A, ele é ruim porque ele fala assim, ó: o déficit previdenciário é um problema grave na Europa, pois sua população ainda se encontra na primeira fase. Complica, né? Lembra da transição demográfica? A primeira fase são economias agrícolas, pré-industriais, então nada a ver. A Europa está lá com a terceira fase consolidada e muitos países chegando numa quarta fase da transição demográfica, ok? Letra B, a população europeia encontra-se na segunda fase. Acabou também a opção para gente. C, a contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente, ao mesmo tempo em que a reduzida taxa de natalidade fez com que a proporção da população economicamente ativa, que eu estava falando, a PEA, né, não acompanhasse esse crescimento. Esses dois fenômenos combinados provocam déficit previdenciário agravado pela crise econômica. Então, foi o que eu falei até aqui. 10% de desempregados, 30% de aposentados. Eu não tenho, nesses 60 que sobram, eu não tenho população economicamente ativa grande, preciso de migração, mas a migração na Europa causa xenofobia, então isso cria aí um grande problema econômico para os países desenvolvidos na Europa, tá bom? A Europa Central como um todo. Esse era o number 1. Agora nós temos a questão número 2, o enunciado Brasis, que é uma música do Seu Jorge, né? Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Tem um Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta. Perde, ganha, sobe, desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. É negro, é branco, é nicei. É verde, é índio peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. O trecho, o Brasil que dá igualzinho ao que pede, pede paz, saúde, trabalho e dinheiro, pede pelas crianças do país inteiro, destaca os indicadores sociais do Brasil, que revelam profundas desigualdades na qualidade de vida da população e o descompasso entre o crescimento econômico e as condições de bem-estar social. Sobre o assunto é correto afirmar que, lembrando, como a gente já andou falando por aqui, que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Então chamar de país pobre é erro. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. É um país com uma distribuição de renda ruim. Então existe uma pequena população que só sobe, né? Tem até uma música antiga que vocês não vão conhecer, bom, xibom, 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 bom, bom,
Quem está embaixo desce, quem está em cima sobe. Tem um país que só sobe, mas é um pedacinho pequeno de país. E tem um grande país que só desce. É um pedação de país. É mais ou menos essa crítica que o Seu Jorge está fazendo, né? E ele quer a opção correta. Olha a letra A, que é aquela já bizarra para a gente espantar a dúvida. A desigualdade decorrente da concentração dos investimentos sociais nas áreas mais desenvolvidas do país. Nessas regiões, as desigualdades econômicas e sociais são minimizadas pelo acesso pleno da população carente. Está falando das áreas pobres, né, dos grandes centros, como por exemplo as favelas cariocas, pleno acesso à educação e a serviços como saúde. A música falou o contrário, né, é um Brasil que não vai à escola, e a realidade é mais intensa do que a música ainda, né? São bolsões de pobreza dentro de áreas até um pouco mais ricas, né, como os grandes centros. B. A esperança de vida ao nascer, um indicador de bem-estar social, varia conforme a renda e o nível de desenvolvimento regional socioeconômico. No sudeste do Brasil, por exemplo, o capital industrial melhora a infraestrutura urbana e eleva esses indicadores. Verdade. O IDH do Brasil ele é melhor no centro-sul, né, regiões sul e sudeste, sobretudo, onde nós temos maior produção industrial, mais opções de trabalho e renda. Significa que é uma vida igualitária? Não, acabamos de falar na questão 1 que não. Mas é ali que nós temos maior cuidados com a saúde, mais água encanada, esgoto coletado adequadamente, ok? Então vamos aqui agora para a número 3. Nessa 3, nós temos aí uma pirâmide etária, né? Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul. Ontem nós começamos a ver esse gráfico, ele vai aparecer muito na nossa vida, inclusive intensamente no vestibular. A pirâmide etária, ela dá a quantidade de pessoas por idade e por gênero, né? Então, nesse caso, o feminino à esquerda, verdinho, e o masculino à direita, laranja. E aí nós temos lá um nascimento, né, uma base estreita, um estado mais desenvolvido, né, um estado, como eu estava falando agora, o Centro-Sul, ele tem indicadores melhores, como o IDH, então nasce pouca gente. Tem incremento populacional, vejam vocês aí, né, que aumenta a população na faixa dos 10 anos, já aumentou na faixa dos 5 a 9, mas na faixa dos 10, dos 15, tem aumento populacional, porque há adultos migrando e, portanto, levando os seus filhos. Vamos fazer uma análise desse gráfico aqui na questão. Sobre a população gaúcha e suas características apresentadas na pirâmide, está correto o que se afirma em: o nascimento de meninas é maior do que o de meninos. É só você olhar aqui, né? A faixa laranja, ela está passando um pouquinho de 300 e a faixa verde ela está cravada em 300, então não é. B. A base da pirâmide indica a redução dos nascimentos devido à migração? Não. A base da pirâmide indica a redução dos nascimentos devido ao planejamento familiar, a mulher no mercado de trabalho, ao alto custo de formação do indivíduo, aqueles fatores que nós vimos ontem, né? Há predomínio de população em idade adulta e o número de idosos é maior do que o de jovens. Vamos voltar na pirâmide lá. O número de idosos é maior? Nunca será, né, exatamente maior, pelo menos não no estado brasileiro. Você vê que os idosos lá, eles são na faixa aí de 100 e pouco nas mulheres, 200 e pouco nos homens, e os jovens está lá na faixa de 400, né? Então é só uma leitura gráfica que nos elimina a opção C. D. O topo da pirâmide evidencia o envelhecimento da população, havendo um predomínio de mulheres com idade mais avançada. Realmente as mulheres vivem mais. Vocês vejam que conforme a pirâmide vai afunilando, né, vai chegando lá no topo, as mulheres prevalecem em quantidade a partir ali dos 60 anos, né? Aí vai ficando mais evidente isso lá para cima. Então a opção D de dodói é a opção certa dessa nossa número 3, beleza? Agora a número 4, na virada da página. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado mudanças significativas em suas taxas de crescimento vegetativo. Em 60, a taxa de crescimento da população era de 2,99%. Em 2010, de 1,17%. Várias teorias procuram entender e explicar as mudanças populacionais registradas nos diferentes países e ou sociedades.
Quando as teorias populacionais têm tentativas de explicar o desenvolvimento da população brasileira, a assinada é correta. A teoria reformista preconiza que, com maior acesso à educação, saúde, emprego e distribuição de renda, as taxas de crescimento vegetativo começarão a diminuir, como consequência da melhor qualidade de vida da população brasileira. Isso daqui é aquele nosso finalzinho do Hangout, está no slide lá também para você depois tirar a dúvida, que é o combate àquelas teorias malthusianas, né? Depois vem a teoria crítica, e a reformista ela mostra que conforme a população vai acessando esses serviços essenciais, naturalmente o crescimento vegetativo vai diminuir. Né? Quanto mais desenvolvido é um país, mais caro é a formação de um indivíduo, ter um filho é caro, né? Mais as mulheres estão no mercado de trabalho, mais planejamento familiar, então os casais têm filhos quando querem, da maneira como querem, então tudo isso é aquela teoria reformista que aborda pra gente. A número 5 e última, de acordo com os dados do IBGE, a distribuição da população brasileira por gênero se enquadra nos padrões mundiais. Nascem mais homens que mulheres. Entretanto, as pirâmides etárias, na fase adulta, mostram uma parcela ligeiramente maior de população feminina. Segundo esse órgão, em 2010, a população brasileira compreendia 49,2% de homens e 50,8% de mulheres. Né? É interessante isso. Nascem mais meninos, mas também morrem mais homens, de maneira que há uma inversão na fase adulta e passa a ter mais mulheres do que homens. Né? Um pouquinho mais, é estatisticamente um empate, né? Mas tem mais. O texto menciona a existência de uma diferença entre o número de homens e mulheres na população brasileira. Algumas medidas diretamente voltadas para a redução dessa diferença na fase adulta incluem geração de emprego na construção civil. O que tem a ver? Vai ter mais mulher porque tem mais emprego? Pode ter mais mulher empregada na construção civil. Isso pode ser uma realidade, mas não tem a ver com a existência de maiores mulheres. A explicação que a gente precisa achar aqui é da morte dos homens, né? Por que morrem mais homens? Implementação de programas de saúde direcionados à população feminina. E isso faz os homens morrerem mais, como se tivessem programas de saúde só para as mulheres. Infelizmente isso não existe, né? O homem ainda é prioridade em vários aspectos pela sociedade machista que a gente vive. Controle da natalidade, o uso de equipamentos de proteção individual do trabalho. Como é que o controle da natalidade faz ter mais mulher e morrer mais homem? Não tem nada a ver, poderia ter a ver com um nascimento, né? E ainda assim eu não consigo escolher ainda o sexo do bebê. Letra B, geração de emprego direcionada à população masculina, e aí vão existir mais mulheres por isso? Nenhuma relação, né? Essa opção é toda bizarra, aliás tem várias, né? A redução da criminalidade e a implementação de programa de saúde direcionado à população masculina. Aí sim, né? A gente, para diminuir a morte dos homens, a gente precisaria diminuir a criminalidade, entendendo aí que o narcotráfico, né, e toda a violência urbana que existe hoje no país estão muito mais ligados à população masculina do que à feminina. Ok, galera? Era esse o nosso videozinho dessa semana. Um beijinho para cada um de vocês.